Olá, meus amigos, está começando a nona rodada da terceira temporada do canal Zuca e Tuga, que fala do futebol brasileiro e português, apresentado por nós, eu, Caco da Mota, jornalista e comentarista da ESPN, João Almeida Moreira, jornalista português, correspondente do jornal A Bola no Brasil. João, o Brasil fez a pior campanha da história das eliminatórias. Vou mostrar aqui já para quem está nos acompanhando, já peço que você se inscreva no canal, acione o sininho, comente, participe com a gente. O Brasil aí podendo, se a gente botar critérios, quinta, sexta posição, vejam ali a campanha, com 10 pontos atrás da Argentina, não é uma campanha boa, mas a gente não pode colocar isso na conta do Ancelotti. Teve aí Fernando Diniz, teve Dorival Júnior, depois da saída do Tite, seleção se atrapalhando, trocando de presidente da CBF, muita confusão, mas agora já falo a respeito do que eu espero da seleção daqui para frente. O que passou, passou, mas eu queria ouvir você a respeito justamente dessa campanha do Brasil e também essa questão da possibilidade do Ancelotti dar uma virada até a Copa, João. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a você, boa tarde ou boa noite a quem nos acompanha. É verdade, o Carlo Ancelotti é tudo menos culpado, é mais vítima que culpado. Aliás, há um monte de vítimas. Se for para apontar um culpado só, para mim, tem um nome, é Adinaldo Rodrigues, né? Que foi o presidente da CBF anterior ao atual, o Sami Chaoud, e que em 2 anos teve 3 ou 4 treinadores, né? Se a gente contar já com o Ancelotti, que ainda foi o que contratou, 4 treinadores em 2 anos foi um absurdo, né? Além de ter acabado por ser demitido por questões eleitorais, ter havido problemas na eleição. Enfim, ninguém resiste, nem mesmo o Brasil, que é talvez a maior potência futebolística do mundo, pelo menos em termos de talentos de jogadores, ninguém resiste a tanta desorganização, a tanto tiro no pé, né? O Brasil até que foi resistindo, ficar em sexto, ficar em quinto lugar, quase que é um sucesso, tendo em conta tudo o que aconteceu. E o Ancelotti, acho que foi o último a aparecer aí nesta história, acaba por ser mais vítima e até herói, porque conseguiu pelo menos fazer com que o país tivesse alguma esperança nesta seleção do Brasil, vê-se um rumo, vê-se um caminho, por mais que este jogo na Bolívia tenha corrido muito mal, mas também ele trocou muitos jogadores, havia a questão da altitude, o jogo foi difícil, foi muito sul-americano, vamos dizer assim, pênalti um pouco duvidoso, gandulas, enfim, muita confusão, mas a questão não é para analisar agora tanto este jogo que eu queria falar, eu queria analisar toda a eliminatória. A eliminatória do Brasil foi muito ruim por culpa principalmente do Adinaldo Rodrigues e com muitas vítimas dele à mistura. Agora a gente pode olhar aqui pro campinho, digamos, do Brasil, a escalação, e a gente não pôde avaliar jogadores, mas tem peças novas que nós veremos certamente na seleção. O Luiz Henrique vai ter mais chance, acho que ganhou pontos, mesmo nesse jogo não podendo fazer isso. Bolívia 1-0, gol do Miguelito. O Richarlison ainda a gente já conhece, mas ele insiste porque é um jogador que tem crédito desde a última Copa, com altos e baixos, mas podendo se levantar no futebol europeu, está num ritmo interessante. Samuel Lino, desde que volta para na verdade, vem para o Flamengo, né? Ele consegue entregar um futebol interessante. Então a gente teve muito mais teste nesse jogo para o próprio goleiro Alisson, enfim, tem Fabrício Bruno, o Alex Ribeiro, o Caio Henrique, Vitinho, entraram o Marquinhos, que é o zagueiro titular da seleção, o próprio Rafinha, outro titular. Aliás, a gente nem vai comentar, mas a gente colocou na pauta um pouco da questão questionado, que ele não convoca Vinícius Júnior e outros jogadores do próprio Real Madrid, beneficiando e prejudicando o Barcelona no seu calendário. Eu não vou entrar nessa, João, nesse tipo de especulação, a espanhola, que não é um papo para nós aqui, por mais que a gente tenha essa coisa de Portugal com a Península Ibérica, mas não vou entrar nesse mérito. Estevão, João Pedro e Jean Lucas. Pena, a gente não pôde ver direito esses jogadores, mas a gente sabe que estão no radar. É importante que tem novidades e eu acho legal que a gente tirou dessa convocação. Eu vi um Brasil no último jogo, pelo menos com intensidade, com maior intensidade. Uma diferença que é preservando ou priorizando a questão física, que foi o recado, dentro dessa intensidade que o Ancelotti quer, vem o recado para o próprio Neymar. Quer jogar?
que esteja preparado fisicamente, porque ele vai pedir e vai querer entregar, que entregue uma intensidade maior. Coisa que Portugal fez e fez muito bem. E bota intensidade nisso, jogo interessante, virando a página já para Portugal, perto da Copa, com uma grande vitória contra a Hungria. E que vantagem, hein, João? Sim, esta dupla jornada de eliminatória correu muito bem a Portugal. Na Arménia já era esperada a vitória, óbvio, era obrigação, mas uma goleada é sempre bom, não é? A goleada já não estava tanto nos planos, porque às vezes essas equipes como a Arménia, que acabou depois por ganhar a Irlanda, né? Essas equipes como a Arménia são um pouco difíceis a jogar em casa. Portugal passou com nota alta, ganhando por 5-0 lá na Arménia. E depois na Hungria era o jogo mais difícil, porque a Hungria é sem dúvida o adversário mais difícil do grupo para Portugal, não é? Acho que isso não há dúvidas, mostrou essa jornada dupla, apesar da Hungria só ter somado um ponto, mas é a equipe mais forte, com dois jogadores do Liverpool, como o Szoboszlai e o Kerkez, e outros jogadores bons espalhados pela Bundesliga e por outros campeonatos importantes. Portugal acabou por ter um pouquinho de sorte naquele final de fazer o gol no fim, mas acho que mostrou ao longo do jogo, pelos números, etc., ser mais forte e com 6 pontos em 2 jogos, 5 pontos de avanço sobre a Hungria e mesmo sobre a Irlanda, que também pode ter uma palavra a dizer, não se sabe. 3 pontos só de avanço sobre a Arménia, mas eu acho que a Arménia não vai entrar nas contas finais. Com 5 pontos de avanço sobre a Hungria, com 2 jogos apenas realizados e agora uma dupla jornada em casa, acho que Portugal está bem encaminhado para a Copa. Acho, por outro lado, que estas eliminatórias de Copa estão a ficar menos interessantes para os europeus do que a própria Liga das Nações, né? Porque a Liga das Nações dá sempre uns clássicos, uns jogos ali importantes, com a França, com a Alemanha, porque está ordenado por divisões, né? Aqui não, aqui joga-se contra equipes às vezes que estão um pouquinho abaixo e por isso há mais tendência a goleadas. Aliás, só por referência, a Noruega do Haaland ganhou 10-1 à Moldova, né? Que loucura, né? 10-1 com 5, acho que foi um 5 do Haaland. E a Noruega que tem bons jogadores lá, o Haaland tem o Ostergaard do capitão do Arsenal, etc. Tem bons jogadores, uma boa equipe que vai vir com certeza ao Mundial e vai o Luiz Soares também marcou 4 contra a Venezuela pela Colômbia. Né? Então está tendo ter um pôquer aí, né? E entretanto, a seleção portuguesa jogou mais ou menos com a equipe que se esperava. A dúvida era se o Neves do Paris Saint-Germain jogaria no meio campo ou jogaria a lateral. O Roberto Martínez deu uma explicação bem científica a Roberto Martínez, né, dizendo que o Neves sem bola é lateral direito, com bola é meio campo, e o Cancelo reveza-se, ou seja, o Cancelo, como é um lateral muito ofensivo, quando está com bola é praticamente um ponta, e por isso o Neves guarda ali esse lado direito, não é? Cobre esse lado direito. Sem bola, o Cancelo desce e o Neves fica ali na posição habitual dele do Paris Saint-Germain. Enfim, entende-se o Martínez quer usar os melhores jogadores e às vezes os melhores jogadores jogam nas mesmas posições e é um pouquinho difícil colocar o Neves num meio campo que já tem Vitinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, mas ele optou por colocar o Bernardo Silva numa das pontas. Claro, todo mundo muito móvel, não somos... Não tem lugar para o Francisco Conceição, hein? E então não tem lugar para Francisco Conceição por causa disso, ou seja, as alas ficam com o Pedro Neto, que tentava jogar bem no Chelsea, e para o Bernardo Silva, né? Mas, claro... Como o próprio Trincão, um degrau mais baixo, mas ele acaba sempre entrando nos jogos, né? E o Gonçalo Ramos no lugar do Cristiano. Exatamente, estamos a falar de time titular, né? Depois das alterações entra todo mundo. O que eu achei interessante, essa do João Neves, é que realmente o Portugal melhorou quando ele começou a flutuar por esse lado direito, dando um pouco de razão ao Martínez. Ele não estava na lateral, mas quando ele flutua naquela região, melhorou bastante. Você falou do Szoboszlai, grande jogador, mas muito sobrecarregado. Tá todo mundo sempre fazendo análise do jogo, porque Portugal é melhor, é a seleção referência para nós todos aqui. Quando tem um jogo desse tamanho, a gente fala menos da Hungria, conhece menos os jogadores. O próprio Varga, grande surpresa do jogo, 2 gols de cabeça, colocando na frente. Depois Portugal tem a virada, gol do Bernardo Silva e também do próprio Cristiano Ronaldo de pênalti. E aí, de novo, sofre o gol do Varga, mas aí, imediatamente, João Cancelo, ele rouba uma bola, sai uma jogada interessante, com uma participação de todos pelo lado direito, e chega o seu gol,
um bonito gol, um chutaço do Cancelo, que acaba garantindo a vitória. E taticamente a gente olha como o Marco Rossi, o italiano, ele armou um time para se defender e jogar em contra-ataques. Tanto que o início do jogo, sai o primeiro gol para a Hungria, mas quem atacava, quem criava todas as situações, ou pelo menos chegava muito próximo, era a equipe de Portugal, só que aquela história, tem aquela velha máxima, quem não faz acaba levando, e num contra-ataque mesmo sofreu o gol. O que eu vi um probleminha defensivo ali em bola aérea, não sei se é algo para dar uma controlada, se já tem acontecido, mas eu achei que foi meio fácil cabecear dentro da área de Portugal para fazer esses 2 gols aí de cabeça, João. E houve uma novidade, digamos, na equipe também que a gente não referiu, eu não referi logo no início, que é o Rubem Neves, que é um jogador, é um volante, né, que jogou como zagueiro ali ao lado do Rubem Dias, provavelmente para ter mais saída de bola, é um jogador com bom passe. Como não cabe também no meio campo, porque está lá o Vitinha, acabou por colocar o Rubem Neves, jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita, como zagueiro ao lado do Rubem Dias, uma dupla de Rubens ali na zaga. E no lugar do Gonçalo Inácio, que era quem tinha jogado e que é um defesa, um central raiz, né? Foi também outra novidade do Roberto Martínez. Ele faz um pouquinho de experiências a mais para meu gosto como torcedor da seleção portuguesa, mas às vezes até algumas delas têm lógica. Eu acho que essa teve até uma certa lógica para ter um pouquinho mais de posse, né? E o Rubem Neves consegue ter mais essa posse do que o Gonçalo Inácio, que é um jogador de corte, de desarme. Também tem um bom passe, é um zagueiro bom, tanto que procurado pelo Barcelona, e fala-se de outros clubes, inclusive também da Arábia Saudita, mas não tem tanta, obviamente não é um jogador meio campo de raiz como é o Rubem Neves. Agora, eu esqueci de falar, na verdade, retomei para que em outubro tem Portugal e Irlanda e depois Portugal e Hungria. Vejo, são 2 jogos dentro de casa. A Irlanda com derrota para a Armênia, acredito que pelo resultado, pelo que tem apresentado, então seria um adversário muito tranquilo para Portugal conseguir uma vitória. Já era favorito, acredito que é mais ainda. Portugal e Hungria, por mais que a Hungria jogue fora de casa, talvez ela com esse sistema aí, Portugal vai ter que procurar o jogo, a torcida empurra, pode ser que no contra-ataque, vai que ela complica de novo e consegue um resultado. Não é ainda um jogo, assim, jogo jogado, como se diz, é um jogo difícil. Acredito que o jogo da classificação, vencendo a Irlanda, Portugal contra a Hungria, vencendo aí matematicamente, não fiz os cálculos aqui, mas aí acho que tá garantido, né, João? Ninguém segura mais. Matematicamente não, mas não deve ficar, porque a Hungria ainda vai jogar as 2 vezes com a Arménia, é provável que faça 6 pontos com a Arménia, né, em casa e fora, mas está bem encaminhado, né, tudo indica que está bem encaminhado. A qualificação europeia acaba por ficar mais fácil do que era antigamente. Antigamente era um pouquinho mais difícil, antes da história da Liga das Nações, com grupos maiores, viagens mais longas, até o tamanho da própria eliminatória era maior. Agora é muito rápido, não é um tiro curto, começou agora, acaba em novembro, né? Antes de eu passar para a próxima pauta, que eu vou fazer uma provocação para te trazer informações interessantes dos técnicos portugueses no futebol brasileiro, só uma provocação. Entre as 10 maiores seleções, ou entre as 5, vamos lá, primeiro entre as 10, Portugal e Brasil estão entre as 10 maiores. Se a gente for botar no papel, eu vou levar mais tempo, mas eu estou tentando fazer no instinto, assim, quando te pergunto. E aí, João, Brasil e Portugal estão entre as 10 maiores do mundo nesse momento? Estão, sim. Tá aí a 5, entre as 5. Eu não digo candidatas a ganhar a Copa, porque eu acho que Portugal nunca é candidato, porque Tá, mas Copa entre as do Mundo 10 está. Copa do Mundo é briga de cachorro grande, assim, e Portugal, esses países menores, acabam no máximo chegar a uma final, já é extraordinário. Mas Tu tá muito com complexo, tu tá pegando isso do Brasil, tá com um complexo meio de vira-lata português no Brasil. Essa seleção ganhou o campeonato na Europa agora, tem conseguido grandes resultados, ela é muito competitiva. Olha, eu aposto demais Portugal. Para mim, na Copa, começando a Copa, se tiver nesse nível, tem que melhorar um pouquinho a intensidade do jogo, é candidata a semifinalista. Sim, semifinalista acredito também. E aí tá no jogo, aí dependendo do jogo, passa, vai para a final, e aí? Por que não pode ser campeão? Não pode, não é que não pode, claro que pode, tomara que seja, mas o que eu digo sabe por que é mais difícil ser? Porque se Portugal for semifinalista, já fica todo mundo muito satisfeito em Portugal, e quando o time voltar para o aeroporto de Lisboa, mesmo eliminado na semifinal, é aplaudido, excelente campanha, ótima campanha. Enquanto que países como o Brasil, principalmente,
Mas a Argentina, a Alemanha, se chegar na semifinal, o objetivo é só a final, senão é uma Copa mais ou No menos mínimo anónima. a final. No mínimo. Exatamente, senão é uma Copa mais Hoje ou em menos dia, o Brasil anónima. e a Argentina, no mínimo, é final. Semifinal. A Argentina, como ganhou a última Copa, dependendo da maneira como a despedida honrosa do Messi, pode ser que ainda seja bem recebida na Argentina. Mas o Brasil não. Tanto tempo sem ganhar, uma semifinal de novo. O Brasil, eu dou sempre o exemplo de 98, chegou numa final e foi um drama, né? Uma vergonha, né? Chegou na final, né? É. Logo aí se vê que é esse peso das camisas, que por um lado é negativo às vezes para o próprio Brasil, que é uma pressão exagerada, mas por outro lado é negativo para seleções como Portugal, Holanda. Quando a Holanda chega numa final e já chegou a três, é uma grande festa na Holanda, né? Na Holanda não, nos Países Baixos, hoje em dia diz Países Baixos que eles pediram. Nos Países Baixos tem uma festa, né? Um país como a Croácia chegar a uma final é uma grande festa. Acredito que tenha havido tanta festa na Croácia como na França, quando foi aquela final de Copa do Mundo de 2018. Então, realmente, países grandes e países pequenos, isso se nota nesses momentos. Mas respondendo à sua pergunta, não vejo Portugal e Brasil nesses 10, não vejo muito melhores. Argentina e Espanha são dois grandes times, são times. França, obviamente, pela quantidade de jogadores que tem. Inglaterra está forte, tem muito jogador bom. E depois, eu nem sei Os quatro acho que são inegáveis, né, João? Desculpa te interromper, mas vamos junto nessa. Os quatro acho que são Espanha, França, Holanda e Argentina. A Holanda tá. A Holanda, para Ou mim, está. Inglaterra e Argentina? A Holanda está no nível de Portugal, mais ou menos. Acho que até a Inglaterra talvez esteja acima. Tá Mas melhor por causa dos jogadores? Acredito que sim. E depois entra o Brasil, né? Ou seja, da América do Sul, Brasil e Argentina. Não coloco o Equador, né? Com todo o respeito, o Equador Não dá, não dá. uma bela equipe e foi punida em 3 pontos. Aquela classificação que a gente está vendo ali, o Equador estaria É mais. verdade. Mas mesmo assim, nem Uruguai nem Colômbia estarão lá, Não. mas estão perto, são boas equipes, mas estão perto. Mas essas duas, as duas da América do Sul, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, já temos A Portugal. Croácia não gostei. Portugal já temos 7, e A depois Croácia não está bem como antes, a não ser que melhore nas a eliminatórias. Eu não gostei da Croácia. A Croácia é pequena demais para conseguir ter sempre aquelas Tá gerações. tá perdendo intensidade, os caras envelheceram. Não tá legal. Não dá para estar sempre com grandes gerações, país pequeno. Mas, claro, temos que ter que incluir aí a Alemanha. Embora a Alemanha não esteja bem, é a Alemanha, né? E a Itália, que também está meio ruim, mas é a Itália, né? E aí algum africano ou alguma outra asiático daqui a pouco surpreende, como pode ir umas oitavas, quartas, e vem lá um Japão, próprio Marrocos daqui a pouco. Marrocos, além de ter ficado Marrocos e Japão correm por fora aí para daqui a pouco tirar alguém do caminho. Pode acontecer. Marrocos, além de ter ficado em quarto lugar na última Copa do Mundo, passeou na eliminatória, já está apurado, só vitórias. E em África não é fácil isso. Em África tem um monte de seleção ali, umas Não, 10 seleções de boa qualidade. Como, por exemplo, Cabo Verde, quem a gente vai falar mais um pouquinho à frente. Pois é, então vamos, antes do Cabo Verde, vamos ao falar do duelo verde, duelo de verdes. Desafios gaúchos, a gente chamou assim, porque as principais equipes, as duas grandes equipes do futebol brasileiro hoje, aquelas que todo mundo tenta bater, não estão na Copa do Brasil, então já estão voltadas para o Campeonato Brasileiro, que volta no final de semana. E aí a gente tem Juventude e Flamengo no domingo, 4 da tarde, Palmeiras Internacional sábado, 18h30, 6h30 da tarde, Bahia e Cruzeiro só na segunda-feira, às 8 da noite. Então tem esses desafios, a gente vai fazer vamos fazer desses três aí um palpite. Eu vejo que o Juventude melhorou demais com o Thiago Carpini, está fazendo uma campanha de recuperação. Aliás, se a gente for elogiar uma equipe gaúcha, para mim é o Juventude, não é nem o Grêmio, que teve 8 contratações na janela, inclusive o William aí. Vamos ver que Grêmio será esse, pode ser melhor. Tem Grenal no horizonte aí. O Internacional, decepção total. Aliás, no dia que estamos gravando, estoura a notícia de que Ener Valencia vai para o Pachuca. O Internacional liberou o jogador. É um jogador a menos que não estava sendo titular, enfim. Você falava do Equador, ele fez o gol, sofreu uma falta que provocou a expulsão. Veja como tudo tem ligação com o nosso Zuca e Tuga. Do Otamendi, que joga no Benfica. Então, de certa forma, eu misturei um pouco aqui, fiz uma conversa muito aleatória aqui, João, mas vamos para o palpite. Juventude e Flamengo. Mesmo assim, Flamengo muito forte.
pode ser um jogo difícil, 2-1 Flamengo. E o Palmeiras contra o Internacional também. O Palmeiras vivendo um ótimo momento, o Inter mudando o time, Roger Machado mudando até sistema, colocando de novo Alan Patrick no ataque, alguma coisa nesse sentido. Mas o Palmeiras muito forte com Flaco Lopes e o Vitor Roque se acertando lá na frente. Tem o Maurício, que é ex-internacional, ótimo jogador. O Flamengo não precisa citar nenhum jogador, porque praticamente é um time de jogadores nota 9/10, a maioria deles, impressionante que é o Flamengo. Mas o Palmeiras também, o conjunto da obra do técnico Abel Ferreira vai muito bem. Quais são os teus palpites? Depois eu já te pergunto na sequência, João, já pode falar da dança das cadeiras dos técnicos portugueses no futebol brasileiro. Tem técnico que está dançando por aqui também, portuguesa. Eu acho que Juventude 1, Flamengo 3. E você não deu do Palmeiras Internacional, deu palpite? Eu acho que eu pensei e não falei. 2-1 Palmeiras. Eu ponho 2-0. Acho que o Palmeiras faz um gol, o Inter se joga, fica uma equipe boa, né? Então tenta o empate, mas depois o Palmeiras no contra-ataque faz um 2-0. Então 3-1 e 2-0, você dá 2-1 e 1-0. E 2-1 nos dois, né? Você deu 2-1 nos dois jogos. Isso. E o Bahia e o Cruzeiro 1-1. Nem falei, não está aqui na nossa. Eu não tenho esse jogo aqui para colocar, mas a gente fala porque, para mim, eles são o G4 do campeonato, né? Jogo muito interessante, né? Duas das boas equipes desse campeonato. Eu acredito que vai dar Bahia 1-0. Bom resultado. Aliás, o Flamengo tem 47 e se tivesse todos os jogos com vitória nos 3 pontos que ele tem um jogo a menos, ele chegaria a 50. O Cruzeiro já tem 22 jogos. O Palmeiras tem 43 pontos, mas 2 jogos a menos. Então ele chegaria a 49. Então a classificação seria o Flamengo em primeiro, ganhando seus jogos todos esses que faltam. Flamengo 50, o Palmeiras com 49 e o Cruzeiro com 44. Mas veja que interessante, o Bahia, ele também tem 20 jogos, com 36 pontos, então ele poderia ir a 42, já dava uma encostada nos 44 do Cruzeiro. A mesma coisa o Botafogo, com 41, e o Mirassol, quer dizer que chegaria a 41, e o Mirassol, porque eles também têm 35 pontos, jogando os 2 jogos que faltam, claro que teriam que ganhar, tem um potencial para chegar a encostar no próprio Bahia e também no Cruzeiro. Agora, para mim, eu olhando essa tabela hoje, João, eu afirmo que Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia e Botafogo, 1, 2, 3, 4, 5, são o G5 do Campeonato Brasileiro. Para mim, vai ficar por aí. Do 6 para baixo, pode acontecer várias coisas. Inclusive, Mirassol cair, São Paulo daqui a pouco aparecer, vira alguém que se recupera, mas o G5 deve estar entre esses aí. E vejam que tudo é ou SAF, ou grande organização, ou um grande investimento de fora, como é o caso do Bahia, que tem Grupo City. 2 administrações excelentes, Flamengo e Palmeiras, no futebol associativo. Cruzeiro, que tem um presidente que investe. O Bahia com o Grupo City e o Botafogo, que é uma SAF do John Textor. Então vejam que são administrações que têm um suporte financeiro muito maior, por isso que cada vez mais eu valorizo o que o Mirassol está fazendo. Aí o meu palpite, estou contigo. Vai ser esse o G5 também. Entretanto, eu disse que era Bahia 1, Cruzeiro 0, você não deu palpite, eu deu Bahia Cruzeiro. Dei 1-1. 1-1, ok. 1-1, tá? Tá bom. Vamos seguir. E aí, o que teve de... Você chegasse a fazer um levantamento dessa dança das cadeiras do futebol brasileiro? Tem português que já está caindo e tem português que está muito bem. Leonardo Jardim no Cruzeiro e o Abel Ferreira, há muito tempo, grande técnico português no futebol brasileiro. Aliás, já é o maior da história. Sim. O português que treinou futebol aqui. A propósito do Renato Paiva ter sido demitido da Fortaleza, né? Já foi demitido de 2 clubes esse ano. Nossa. Botafogo e Fortaleza. A propósito disso, fiz um levantamentozinho aí com as demissões. Já houve 5 demissões de treinadores portugueses no Brasileirão. Começou com o Caixinha, Pedro Caixinha, do Santos. Depois o Pepa, né, no Sport.
foi substituído por outro português, António Oliveira, no Sport, que depois acabou também por cair, e o Renato Paiva, como eu disse, caiu no Botafogo ainda, no Mundial de Clubes, né? E agora no Fortaleza, que não conseguiu recuperar, não conseguiu tirar lá da zona de rebaixamento. Entretanto, menos falados, mas que também estão por aí portugueses, há dois na Série B, que é o António Oliveira também, né? Que está no Remo. António Oliveira, que há pouco tempo treinava o Corinthians, né? Agora está no Remo, clube bem mais discreto do que o Timão. E o Rui Duarte, o treinador também jovem, que está no Atlético. O Atlético é aquele de São João del Rei, né? Que é lá de Minas Gerais. E claro, depois há o Leonardo Jardim e o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, o eterno Abel Ferreira, né? Já se pode dizer isso, já são 5 ou 6 anos sempre em alto nível. E o Leonardo Jardim a fazer um pouquinho papel, salvo seja, né, de Arthur Jorge, né? Que há sempre assim um português que vem e que brilha logo no primeiro ano, né? O ano passado foi o Arthur Jorge, este ano está sendo o Leonardo Jardim, não claro ao nível do Arthur Jorge no ano passado, porque não está nem sequer na Libertadores, e duvido que seja campeão brasileiro, mas fazendo um belíssimo trabalho no Cruzeiro, né? É verdade. Então é bom lembrar também, foi legal lembrar o Arthur Jorge, porque a gente lembra alguns que decepcionaram também. Uhum. Mas o Caixinha foi bem no Bragantino, no Santos é que não conseguiu repetir, né? Tanto que ele chama atenção, o Grêmio até queria levar ele, não houve acerto, chegou muito próximo do acerto e acabou não dando certo, decepcionou no Santos, assim como o Sporting está decepcionando no Campeonato Português. O Porto é a grande surpresa como líder e o Benfica, para mim, ainda é uma equipe indefinida. Nós teremos no final de semana os jogos. Na verdade, não é final de semana, já começa na sexta-feira, com Santa Clara e Benfica. Depois temos Na Luz. na Luz, depois temos o Sport com o Famalicão, que é fora de casa, no sábado, e também o Porto, mas esse joga em casa contra o Nacional da Madeira. Eu vejo que o jogo mais tranquilo é o do Porto, para se manter na liderança, embora o Santa Clara esteja aí na 10ª colocação, mas a gente tem que levar em conta que teve algo muito parecido com o que aconteceu com o próprio Benfica, que é um período de Liga-Conferência, que até caiu, não conseguiu passar, mas teve que jogar o português junto com uma outra competição. E agora ele vai se voltar e o ano passado, a temporada passada, chegou à 5ª colocação. Então é uma equipe que não está na colocação que eu imagino que seja ao final do Campeonato Português. Por mais que seja no Estádio da Luz, vai depender porque o Benfica está muito desgastado desde o Mundial, ele vem jogando muito, tem um calendário muito apertado e é um jogo daqueles que tem tudo para vencer, pode até vencer com uma larga vantagem, é mais equipe, mas também é aquele jogo que tem que tomar um pouco de cuidado, tipo de tropeço que atrapalha no Campeonato Português, aquele pontinho que lá no final pode fazer a diferença, então tem que fazer valer o seu futebol. Estou curioso porque vou comentar esse jogo pela ESPN na sexta-feira. Agora o Porto, já falei disso com o seu novo técnico, está fazendo um ótimo trabalho e surpreendeu principalmente pelo clássico, onde o Sporting decepcionou, tentando mudar esquema, enfim, o Rui Borges, mas eu não vejo o Sport realmente, e agora também, assim como o Benfica, eles vão entrar para uma fase mais pesada, o Sport vai entrar direto, porque era o campeão, o bicampeão, da Liga dos Campeões da Europa, e isso no calendário lá na frente vai comprometer um pouco do que essas equipes fizeram. E o que eu acho ruim, que o Sporting começa a temporada, aí você pode falar melhor isso, porque sabe que tamanho tem um clássico na Supertaça lá, e o tamanho que tem um clássico já de cara contra aquela equipe que não era praticamente nada nos últimos anos. Estava muito frágil na temporada passada e ela chega dentro do Alvalade e ganha um jogo jogando muito melhor, com imposição, se impondo, que foi o caso da equipe do Porto diante do Sport. Então perdeu já de cara em início de temporada 2 clássicos. Isso pesa ou não? Pesa, sim, claro. E ainda por cima, tendo em conta as circunstâncias, que foi o facto do Benfica e Porto terem estado no Mundial de Clubes e, portanto, o Sporting ter tido uma pré-época muito mais tranquila, né? Uma pré-temporada muito mais Verdade. tranquila. Era suposto estar por cima e, no entanto, quem está por cima são os rivais. O Benfica não tem jogado bem, mas tem passado muito incólume por todos os desafios. Ou seja, ganhou a Supertaça portuguesa,
chegou na Liga dos Campeões, eliminando dois times, né? E está só com vitórias no campeonato. Não está a jogar bem, não está, mas está a fazer tudo aquilo que estava nas suas previsões. O Porto é a grande surpresa, porque o técnico Farioli pegou de destaca, como se diz lá em Portugal, já começou logo bem, a equipe está a jogar solto, está a jogar bonito, ganhou em Alvalade, que é logo um resultado muito importante, pode ser decisivo, quem sabe essas duas equipes lá para a frente ficarem empatadas em pontos já, isso já pode contribuir lá no critério de desempate, etc. E tem jogos, apesar de difíceis, muito menos difíceis do que o Benfica e o Sporting na Europa, ou seja, o Porto está numa competição não tão forte, que é a Liga Europa, e portanto os rivais são alguns rivais fortes, mas não são os rivais que o Benfica e o Sporting vão ter que enfrentar, como Manchester City e Newcastle e Paris Saint-Germain e Real Madrid, etc., e que vão obviamente desgastar muito Benfica e Sporting. Portanto, a bola está com o Porto neste momento. E depois o Sporting tem neste fim de semana um jogo muito difícil, porque o Famalicão está à frente do Sporting no campeonato. O Famalicão tem 3 jogos, 3 vitórias. O Sporting tem 2 vitórias e 1 derrota, portanto o Famalicão aparece, claro que ainda é muito no início, mas quase como É o pior jogo, é o mais difícil, né? parece quase como uma quinta, dos 3, sim, aparece mais ou menos como uma quinta força do campeonato. Sporting, Benfica, Porto, Braga, quarto, no outro patamar, e depois no patamar seguinte, logo o Famalicão, talvez à frente do Vitória de Guimarães e de outros clubes assim. Portanto, é já um teste muito importante, e um teste também porque o Sporting tem que mostrar reação depois da derrota no clássico Floco do Porto. Vai ser bem complicada essa situação se o esporte começar a se complicar nesse início de jornada e não tiver os resultados positivos para justamente não se afastar ali na questão da classificação, né? Que a gente tem aí a classificação, o Porto tem 12 agora, o Porto tem 100% de aproveitamento, ele tem um gol só sofrido e que foi contra ainda, no clássico, e o Famalicão tem aí 10 pontos, o Sporting 9, até então estava com 100%. O Benfica também tem 100%, é que ele tem um jogo da primeira rodada com o Rio Ave, que ele vai jogar só no final de setembro, agora remarcaram o jogo do Benfica. Então, de certa forma, o Benfica não está comprometendo tanto a sua classificação, mas o que eu acho interessante também, a gente vai falar em outros episódios mais sobre isso de novo, quando a gente falou do clássico, grandes jogadores que a gente viu, grandes atuações de jogadores que a gente viu, que são surpresas, que nem conhecíamos direito, que foi o caso, por exemplo, do Frondhold, do dinamarquês, que é titular junto com o Hillman do Sporting, na seleção dinamarquesa que venceu a Grécia por 3-0, tive a oportunidade de ver alguns trechos desse jogo também, e o Frondhold chegando na frente, jogando mais ofensivamente, um jogador muito interessante, um grande achado. O Sporting fez uma para poder, de certa forma, ser surpresa. Agora, a grande surpresa será se outra equipe, Portugal bem encaminhado, Brasil também, da nossa língua portuguesa, chegar à Copa do Mundo. E tem um país, um pequeno país, um arquipélago que está muito próximo disso, né, João? Exato, está muito próximo, ganhou os Camarões 1-0 e, portanto, ficou com a classificação muito bem encaminhada. Basta ganhar um jogo para ficar matematicamente à vontade, basta ganhar um jogo das próximas 2 rodadas. A primeira é na Líbia, que é um pouquinho mais difícil, porque a Líbia é o terceiro classificado, mas depois o outro é em casa com o Eswatini. Eswatini é um nome novo para um país um pouquinho mais conhecido, se a gente chamar Suazilândia, chamava Suazilândia, é ali dentro da África do Sul, agora chama Eswatini, mas seja como for, Suazilândia ou Eswatini, tanto faz, joga pouco, está em último no grupo, bastará... Nossa, é um grãozinho no território próximo da e, África do Sul, né? Eu vi um pontinho assim. Exatamente, faz um pouquinho de fronteira com Moçambique, mas depois o resto é uma bolinha dentro da África do Sul, assim como o Lesoto também é lá uma bolinha lá dentro. Enfim, seja como for, Cabo Verde bastará ganhar a Eswatini, ou então ganhar logo na Líbia, para ir pela primeira vez na história a uma Copa do Mundo. A Angola foi em 2006, foi um grande feito também. Angola ficou no grupo de Portugal com México e Irão, a gente fala Irão, vocês aqui falam Irã, mas Angola é um país grande, é um país importante, é um país forte, rico. Cabo Verde será extraordinário porque é do tamanho mais ou menos das Ilhas dos Açores ou das Ilhas Canárias, e é extraordinário
um país com 500 mil habitantes conseguir ir numa Copa do Mundo. Claro que a maioria dos jogadores joga fora, assim como a maioria dos cabo-verdianos vive fora, né? Vive uma comunidade gigantesca em Portugal, também nos Estados Unidos, também na Holanda, em vários pontos, mas será um feito extraordinário e acredito que em Portugal, eu estou aqui no Brasil torcendo, né? E acredito que em Portugal está todo mundo torcendo muito para que Cabo Verde vá e que depois saiba receber muito bem, né? Quem quiser visitar Cabo Verde, ou seja, que tenha muita morabeza. Morabeza é uma expressão cabo-verdiana, né? A gente tem falado sempre até hoje das diferenças de Portugal e Brasil. Neste caso, colocamos mais um país que merece aí por esse sucesso no futebol, que é Cabo Verde. Em Cabo Verde, uma das palavras mais típicas é morabeza, que quer dizer gentileza, quer dizer hospitalidade. A origem etimológica não é muito certa, mas há quem diga que tem a ver com amor, né? Amor, a beleza, uma mistura ali de amor com beleza, com gentileza, virou esse morabeza, a palavra bem típica de Cabo Verde, que é uma ilha com praias fantásticas e que é destino de férias já de muitos portugueses. Caso os brasileiros não conheçam, convido a irem a Cabo Verde, porque não vão se sentir defraudados, porque é um lugar fantástico e um povo extraordinário. Eu vi imagens do estádio da festa, eu estava acompanhando porque o site da FIFA disponibilizou o jogo e eu consegui ver o gol do Dailon Rocha ao vivo. Uma baita de uma festa, excelente festa dos torcedores, muito legal, acompanhando o próprio Instagram deles, a festa toda, preparativos, enfim. Os cabo-verdianos estão muito felizes, os tubarões azuis, como eles chamam, né? Estão muito felizes com essa possibilidade de chegar à Copa do Mundo, que para mim, a gente não pode afirmar, né? O futebol é cheio de surpresas, mas está muito bem encaminhado. Acredito que contra os adversários que tem, principalmente o último, é bem possível que Cabo Verde estará na próxima Copa do Mundo. Tem um lado ruim de tantas seleções essa Copa, muita gente criticando, mas se a gente pensar nos pequenos, a possibilidade de colocar a bandeira de um país, cravar uma bandeira de um país diferente, de língua portuguesa, eu estou torcendo demais, inclusive para o próprio Moçambique, que tem uma remota chance, né? Se puder, lá tem o Catamo, que é o atacante da equipe do Sporting, seria muito legal. Mas que bom, João, a gente está aí acompanhando também um pouco da língua portuguesa, podendo falar um pouco mais nos Estados Unidos e no mundo com esses descendentes portugueses que estão aí, como Cabo Verde. Muito legal, estou muito feliz com essa possibilidade. A gente pede para você se inscrever no nosso canal, a gente volta no próximo episódio com muita novidade, muito debate, exatamente informação também a respeito dos desdobramentos, principalmente agora mais voltado para Campeonato Brasileiro no Brasil e também para o Campeonato Português, e depois tem mais à frente um pouco aí de Libertadores e também competições europeias. Legal, João, estar contigo mais uma vez aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, abraço, Caco, abraço a todos. Obrigado.